Pamela Magalhães. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo, que acompanha todas as quintas ou que está pela primeira vez. Muito bem-vindo. Olha, esse assunto aí... Que tema, hein? Esse aqui é para pegar mesmo, né? Porque falar em dinheiro, eu já vou perguntar isso para você já de cara. No relacionamento, falar dinheiro é tabu ainda? Ixi, eu acho que dinheiro é tabu em muitas situações e principalmente quando a gente fala sobre relacionamento amoroso, porque falar de dinheiro não soa lá muito charmoso. As pessoas têm a sensação que vou falar de dinheiro, vai quebrar o clima, ele vai ficar irritado, ela não vai gostar. Então, é um assunto muito evitado. Vai colocando ali sempre em 20º plano até explodir, né, Fábio? Porque aí não tem jeito. Quem tem relacionamento, quem é casado, principalmente quem é casado, sabe que não tem jeito, né, gente? É conta para pagar, é a escola do filho, é a conta da luz, é IPTU, é o condomínio, é a faxineira, é sei lá o que, é o supermercado. E rola essa história de, mas eu pago mais, você paga menos. Porque você ganha mais, você ganha menos. Mas isso é você que tem que me dar. Então tem muita coisa envolvida no dinheiro. Agora, isso começa já desde o namoro, porque é aquela história, né? Quem convida é que paga a conta. Normalmente é o namorado. Mudou isso, porque agora já vem na comanda dividido por 2, não é verdade? Eu acho... Não, isso, quando você fala é interessante, porque isso talvez seja na sua cultura. Isso na sua cultura. Você entende que, de repente, é o homem que paga a conta, velho, porque... Pamela. Não é que você tá velho. Eu acho que é na tua cultura. Tem muita gente que é muito mais velha que você e acha que não tem que pagar, que tem que dividir. Não tem uma regra, minha gente. Tem o que fica confortável para você. Tem pessoas que querem se relacionar com outras que vão dividir a conta e acham que isso é muito saudável. E tem outras pessoas que pensam que num primeiro encontro é muito romântico aquele que convida pagar a conta. Agora depende, Fábio, da história da pessoa, né? O dinheiro, eu falo que o dinheiro, gente, é um facilitador e ele é um símbolo. O dinheiro é um símbolo, se você pensar, né? Que a gente determinou ali que ele tem um determinado valor. Verdade. Mas ele carrega muita coisa, toda uma subjetividade de história, então é legal todo mundo que está assistindo pensar na história ali da família, como que papai, mamãe, vovó, titia, como lidavam com o dinheiro, o que você via acontecer. Tem gente que tem uma lembrança do dinheiro como algo sempre sofrido, sempre muita briga, muita discussão. Tem gente que não, nossa, o dinheiro sempre foi tão tranquilo. Então, depende muito disso. E no relacionamento, quando você está ali com seu parceiro, na vida 2, isso aparece. E aí a briga acontece muito mais porque, de repente, o outro tem uma ideia do dinheiro muito diferente da sua. Por isso que, vamos conversar, né, minha gente? Agora, eu sei que existe a traição... financeira. Eu ia falar assim, existe a traição que a gente conhece, né? Arrumou uma mulher no meio da história, arrumou um homem no meio da história. E a traição financeira, existe, de fato? Olha, Fá, isso é pergunta maravilhosa, eu já me antecipei, porque eu acho isso um tema que muita gente me pergunta. Gente, a traição amorosa ali, a traição sexual, ela é tão grande, né? Ela é tão importante quanto a traição financeira. Verdade, viu? Você já parou para pensar o que é uma traição financeira? Deve ser terrível, né? Imagina. Vou dar um exemplo de traição financeira. Tem um casal, uma das partes tem lá um dinheiro, uma conta, uma economia, pega uma grande parte, ou muitas vezes a economia inteira, e empresta para o cunhado. E empresta para a irmã. E não fala nada. E não fala para o parceiro. Porque precisou, porque falaram que depois iam reembolsar e tal. E depois, no momento que o parceiro está contando com isso, fala, então agora chegou o momento, vou dar entrada no apartamento, vou comprar aquele carro, fazer aquela viagem. Chega para o parceiro e fala, então, aquele dinheiro, preciso resgatar. Então, amor, não te contei, mas fulano precisou tanto, eu acabei emprestando. E isso gera uma tremenda discussão. E aí acontece uma discussão e vai pegando aquele, né? E aí qual é o argumento? Você briga comigo por causa de dinheiro. E não é verdade, né? Não é verdade. Não é pelo dinheiro, mas são os combinados, minha gente, né? A transparência é muito importante. Antes das perguntas dos telespectadores, queria falar sobre pacto nupcial. Já que entramos nesse assunto, pode? Claro. Já. Toma uma aguinha. Ô, Pamela. Diga-me. Vamos falar do pacto nupcial? Vamos. O pacto nupcial hoje é algo que o pessoal tem pensado um pouquinho mais. Tem. Ele é bom ou ele é ruim para o relacionamento? Não só o pacto nupcial. Eu acho que a gente está numa era agora
em que não necessariamente os casamentos são feitos daquela maneira que eram antes. Depois de um tempo de relação, entende-se que já é considerado um casamento, então, querendo ou não, deve-se fazer um tipo de contrato. Agora, quando se fala como faremos isso, tem-se essa sensação, assim, um pouco desconfortável, dependendo da maturidade do casal. Você perguntou no início, a gente acabou falando outras coisas em cima, e você disse assim, isso aparece no namoro? Não para todo mundo. A grande maioria está preocupado com outras coisas, né? Na hora que conhece alguém. Nem pensa nessa história do dinheiro, de como que vai ser, será que a gente vai dar certo? Não, até pensa se a pessoa tem uma boa situação, não tem, se tem estabilidade ou não tem. Mas como essa pessoa lida com o dinheiro na relação, muita gente esquece e só vai ver no andar da carruagem. Então, não importa se a pessoa tem um emprego estável, de repente ganha bem, o outro não ganha. O mais importante é como que é a comunicação entre vocês, qual a relação dessa pessoa com o dinheiro, porque tem muitas pessoas que não conseguem administrar as próprias finanças sem estarem no relacionamento, e estando no relacionamento é pior ainda. E quando vem essa história do pacto nupcial, tem-se esse estremecimento. Dependendo da proposta, de como é falado, a família entra no meio, começa a discutir, e aí quer preservar, e propõe isso, propõe aquilo, e aí o outro se sente rejeitado, se sente desconsiderado. Aí como a gente vai fazer? Como ficarão os bens? Então, se o casal não estiver bem afinado, se não conseguir estabelecer um diálogo e entender que quando se tem a ideia de estar junto, o dinheiro também faz parte, aliás, é um dos principais pilares da segurança do relacionamento. Não tem como não falar disso, não tem como não considerar esse assunto. Deixa eu mandar um beijo aqui, Pamela, mande. para uma telespectadora que ela escreveu uma verdadeira declaração de amor. Eu vi que você estava lendo aí. Você viu que eu não parei de ler, ó. Boa noite, Fábio e Pamela. Fábio, o meu programa preferido é o Tribuna Independente, desde a época da fundação dessa emissora. Que legal! Ela faz muitos elogios aqui. Que bacana! Os assuntos tratados aqui são de relevância para o povo brasileiro. Muito obrigado de coração pelo seu depoimento. Vou até passar para a direção da emissora aqui, viu? É a Graça Viana de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ó, para você um beijo especial. Ela diz que é fãzona do nosso programa. Que legal. Agora tem uma pergunta que chegou aqui, diz assim, ó. Fábio e Pamela, boa noite. Parabéns pelo excelentíssimo programa. Eu gostaria de saber se para um casal que trabalha, é recomendável criar uma conta conjunta para colocar as economias do casal, aquela famosa EO, né? Ou esta economia deve ser feita de forma independente, cada um com a sua conta? Qual seria a contribuição de cada um para essa economia? Poderia ser X% do salário de cada um? É a Simone de Natal, Rio Grande do Norte. Simone, é o seguinte, Ela vai casar, hein? Primeiro assim, eu sou psicóloga, então o que eu vou falar aqui é porque eu sou uma baita de uma metida, né? Mas eu acho que tem pessoas que podem falar sobre isso. Aliás, acho que é importante colocar Gustavo Cerbasi, uma referência no assunto. Sem dúvida. Então, você colocar no YouTube, ele vai falar 1000 vezes melhor nesse aspecto. Eu falo muito mais sobre a questão comportamental, psicológica, emocional envolvida. Mas, como você perguntou, e eu gosto muito que o Gustavo fala, eu acho muito interessante que se respeite a individualidade, não é à toa que existe uma conta corrente. No passado, fazia-se uma conta única do casal, né? Conjunta, principalmente porque era interessante no sentido do crédito, para conseguir um crédito. Era interessante também porque havia muitas tarifas, então, ainda há, né? Mas havia muitas tarifas e tendo uma conta só, com certeza, era debitado muito menos no sentido do valor total ali do casal, tá? Então, era interessante. E também a mulher não era tão inserida no mercado de trabalho, aliás, muito pouco inserida. Então, havia uma dependência muito maior financeira. Não que não haja hoje, mas antes era muito maior. Hoje, a gente tem um cenário bem diferente, como você disse, a mulher trabalha, o homem trabalha. Acho bem justo, cada um tem a sua conta corrente, para não ficar aquela história de que, eu vi que caiu um valor, o que você comprou? Sapato? Mas você tem tanto sapato? Eu vi que você comprou. Carro? Sei o quê, papapá? Então, não fica um controlando o outro, cada um faz com a sua conta o que quiser. Mas ter uma conta em comum é muito interessante, porque é uma possibilidade de vocês colocarem as economias, estabelecerem um valor
Então, de repente, vocês vão entender juntos que um ganha X, o outro ganha Y, e é confortável que ambos coloquem uma porcentagem. E essa conta acaba sendo uma possibilidade de vocês fazerem uma comprinha a mais, alguma coisa legal para casa, uma viagem gostosa, sei lá, comprar um carro, um novo apartamento, uma casa. Então, eu acho interessante, sim. Tem uma pergunta que está chegando aqui da Ione. Olha só, aliás, tem muita gente elogiando o programa. Obrigado, viu? Bom. A gente fica assim, todos nas nuvens, né? Boa noite, sou Ione. Parabéns pelo programa. Legal. Parabéns, a doutora Pamela. Sou fã. Nada. Beijos, Ione. Olha, eu sou casada, Pamela, há quase 2 anos. E sempre combinei tudo com o meu marido, principalmente sobre a questão financeira. Muito bem. Então eu pergunto, essa é a solução para o relacionamento dar certo? Combinar tudo? Eu sou de Cacimbinhas, Alagoas. Ó, beijo para vocês aí de Alagoas. Eu não sei o que é tudo, né? Eu acho que é difícil também combinar tudo, né, o que eu acho, né? Então, como eu tô falando, gente, esses aspectos particulares do que fazer ou não com as contas, estou falando de metida, né? Então, vamos lá. Já que você está perguntando, vamos lá. O que eu penso? Eu acho que não é uma relação simbiótica e, se for, é melhor vocês observarem sobre isso. Então, cada um é um, são 2 indivíduos. Então, falar todos os passos, ficar pedindo relatório, né, do que comprou, por que comprou e tal, isso é muito chato e acho desgastante na relação. Mas transparência, Fá, eu acho interessante. Porque, de repente, eu posso contar para o meu parceiro, exemplo, nossa, eu tive um aumento no trabalho, né? Então, se a minha contribuição é X, de repente, olha, eu posso contribuir um pouquinho mais. Não ficar com essa história de muito segredo, porque em algum momento da relação, isso pode ficar muito pesado. Então, é legal falar, legal trocar, porque, gente, é um interesse, né? É uma vida compartilhada. Então, não tem essa história de egoísmo, de um querer tirar vantagem em cima do outro, né? Por isso que eu falo que a generosidade na relação é muito importante. Eu perceber, de repente, se a minha parceira contribui com tal porcentagem de acordo com o valor que ela ganha e ela ganha menos do que eu, poxa, ela está fazendo tudo que ela pode, né, dentro daquele investimento. E eu estou investindo também. Não tem, eu dou muito mais. Tem que parar com isso. Não é uma competição, é uma relação. É algo que vocês querem que dê certo. Sabe que eu estou assistindo muito YouTube, né? Acho que é a influência da minha filha, né? YouTube. E eu vi uma entrevista da época ainda do Jô Soares, que o rapaz estava dando uma entrevista falando que ele ficou milionário da noite para o dia, né? Mas, na verdade, é que ele conheceu na igreja uma pessoa que se tornou a esposa dele e que ela era milionária e ele não. E aí ele falou assim, a diferença social entre nós era muito grande e aí ele não conseguiu sustentar a relação e por isso eles se separaram por conta dessa discrepância de status. Isso influencia muito, Pamela? Num primeiro momento, sim, né? Assim, se a gente pensar no geral, sim, porque essa diferença aí financeira pode pesar. Pesar por quê? Porque na relação, né, do casal, tem-se muito a subjetividade do significado do dinheiro. Porque, às vezes, mesmo aquela pessoa que tem muito dinheiro, ela quer sentir o outro participando. E se a gente não tem uma pessoa ali do lado que tem esse senso, que percebe, porque, de repente, ele não tem a mesma grana que você, mas ele pode estar se esforçando em outros setores da relação. Depende muito, como eu falei, da maturidade, da conversa, do diálogo. Tem pessoas que falam assim, ela tem tudo, eu não preciso dar nada. Você que pensa, né? De repente vai fazer uma baita diferença para ela se você for lá e dar umas flores, se você comprar, ela tem 1000 sapatos, pode dar um sapato, não quer dizer que ela não goste. Porque mais do que objeto é a intenção, é um movimento. Então, sobre a pergunta, é difícil? Sim, é mais dificultoso, porque tem que ter flexibilidade, a gente tem que entender como vai existir essa participação, esse investimento. Então, a conversa, a tolerância, né? Como vai ser... que dê certo, né? Eu acho que sim, né? Pode dar. Pode dar certo. Pode dar certo, pode sim. Depende de cada um. E tem que querer muito, né? Aliás, para tudo na vida, a gente tem que ter muita vontade que dê certo. É muito interessante porque ele fala assim, né? Eu saí de lá de um quarto e cozinha e fui morar numa mansão que tinha 18 banheiros. Mas eu acho que a maior sabedoria disso é você saber que a partir do momento que a fortuna é do outro, você está ali com a pessoa, mas aquela fortuna é dela. O que vocês vão construir juntos dali para frente, né? Verdade. Daqui a pouquinho tem uma pergunta bomba. Prepare-se. Ó, Pamela. Diga-me. Posso? Vai. A bombona? É a bomba. Ixi, vamos? Ixi, vai lá, solta a bomba aí, vai Thiago. lá. Manda bala. Vamos ver se vai a bomba ali.
Oi, olha lá, vai entrar a bomba. Olha, essa bomba 2019, ela tá grande, né? Tá Eu não sei, o japonês lá, o Júnior ficou doido, ele fez uma bomba gigante ali, não sei. Passa. Ó, boa noite, Fábio e Pamela. Eu passo por isso que vocês estão conversando com a minha esposa, em questão de ela esconder em relação ao dinheiro muita coisa. E isso me faz mal, porque eu tento falar com ela sobre isso, mas ela nem sequer aceita que eu toque no assunto. Pamela, o que eu devo fazer? Eu não quero me identificar, mas participo sempre do programa. Claro que nós vamos preservar a sua identidade. O que ele faz, Pamela? Eu vou pegar a pergunta dele e vou aproveitar e estender para um tema interessante que eu ia esquecendo de falar com você. Como a relação com o dinheiro, ela é bastante subjetiva e o dinheiro ele está ali como um símbolo dos nossos invisíveis, do que a gente carrega aqui dentro, do que a gente aprendeu, do que significa para cada um individualmente. Muitas vezes, as compras compulsivas, os gastos exagerados, ou então o esconder do dinheiro, ou investir em alguma coisa e não falar, emprestar para uma pessoa, esperar que o outro dê alguma coisa, que o parceiro ajude, que pague o jantar, que dê um presente, enfim. Tudo isso acontece porque há elementos emocionais envolvidos sendo projetados e tornando o dinheiro depositário de tudo isso. Portanto, se o seu parceiro, se a pessoa que você está se relacionando tem um relacionamento com dinheiro atrapalhado, que está te prejudicando, que não está legal, que incomoda, que você não sabe como abordar, na hora que você fala, a pessoa se irrita, briga, bate porta, sai de casa, termina o namoro, termina o relacionamento, é muito importante que você mude um pouquinho a forma de falar e você tente entrar nesse assunto em outros momentos. Não, olha, eu vi isso, olha aqui, olha o saldo, tal. Não chega assim. Em outro momento que vocês estiverem, você pode começar até, abre você, já que talvez seja um pouco mais tranquilo para você falar disso, contando. Aliás, para você também ponderar e refletir. Qual o significado do dinheiro para você? Conversar. Nossa, na minha família, sabe como era dinheiro? Nossa, meu pai era super endividado. Nossa, a gente sofria tanto. Então, nossa, sempre era tão tranquilo. Eu não lembro nunca dos meus pais trazerem a questão do dinheiro como um problema. E como era para você? Como significa, né? Como você se sente? O que você gostaria? E outro ponto, o que te faz feliz? O que você gostaria que tivesse mais em casa, na nossa relação? Você gostaria de viajar mais? Você gostaria de sair mais para tomar um sorvete, para ir no cinema? Porque, às vezes, o casal, ele vive naquela rotina, tem aqueles gastos estressantes, está o tempo inteiro lidando com o dinheiro de uma forma muito difícil, muito pesada. E se você preservar alguns elementos que não são supérfluos, mas são importantes, de repente você pode dar uma adocicada na relação, né? Você dá uma encantada no relacionamento. Investindo em alguns pontos que possam fazer com que o seu parceiro e você se sintam mais acolhidos, né? Que se sintam mais amparados, porque a forma que você lida com o dinheiro também é uma maneira de expressar, é uma linguagem de expressar o sentimento, o amor. E não evite o assunto. Não, fale, ótimo. Porque é importante, né? Ótimo. Senão a gente esquece, aí deixa pra lá e aí vai passando. E pode ser que essa situação piore lá pra frente, né? Isso, e assim, tornar o tema do dinheiro algo normal. Algo normal. Você poder falar com o parceiro, com o teu filho, com a sua filha. Né, gente? Não tem que ser um problema. Tem que lidar de uma maneira, porque o dinheiro é um facilitador, né? Um alicerce ali de segurança da relação, da família. Acabou! Passou rápido! Pena, porque é um tema muito importante, muito legal, né, Fá? Vamos voltar então, obrigada por essa quinta, obrigada para você que assistiu. Vou deixar aqui meus contatos. Eu tenho um canal no YouTube, Pamela Magalhães. No Facebook, você me encontra como Pamela Magalhães Psicóloga. No Instagram, @psipamela, @psipamela. E é um prazer estar aqui com vocês todas as quintas. Um beijo. Pamela, obrigado. Obrigada eu que agradeço. Obrigado, Obrigada, foi querido. muito bom hoje, viu?